Olá, meu amigo, minha amiga. Neste vídeo de número 4 sobre o Sistema de Processo Administrativo Eletrônico do Estado, PAI, aplicado ao Corpo de Bombeiros, nós iremos tratar de um assunto um pouco mais denso. Nós iremos tratar relativamente para você que é chefe de uma seção, que coordena uma seção, é protocolista de determinada seção ou diretoria. Nós iremos tratar exatamente sobre a caixa de entrada da seção. O que eu devo fazer e como eu irei fazer com cada documento, solicitação, parte, processo que chega na minha seção. Mas, se você não assistiu os outros 3 vídeos anteriores, te indico a assistir, caso contrário você pode ter dificuldade nesse, tá ok? Se assistiu, vamos para o vídeo! Bom, meus amigos, como eu falei, nós iremos tratar hoje basicamente sobre a aba de entrada da unidade. É um vídeo um pouco mais denso, talvez fique um pouco mais longo, mas eu peço que você preste muito atenção. Se possível, pause, volte, consulte, use esse vídeo como consulta para que você tenha um aprendizado constante do sistema, perfeito? Vamos para a nossa tela do PAI. Bom, quando nós entramos aqui na tela do PAI, lembra, nós tratamos aqui desse item processo administrativo eletrônico, entrada e saída de processo, e aí eu clico na entrada da unidade. Você que é um B1, é um comandante de unidade, um subcomandante de unidade, enfim, chefe, diretoria, você que é responsável por dar fluxo aos seus documentos, você terá esta tela. E nesta tela, note, aqui no meu caso, do 25º Grupamento Bombeiro Militar, Bombeiro de Marituba, nós temos atualmente 16 documentos aqui na nossa tela que a gente tem que tramitar esses documentos. Reparem, eu falei tramitar, falei distribuir, falei encaminhar, mas calma, nós iremos tratar item por item, beleza? Vamos tratar desse documento aqui, ó, que chegou aqui, ó, no dia 18 aqui, chegou pela manhã, eu tô gravando esse vídeo aqui pós-expediente. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse documento. Note, aqui ao lado, na linhagem dele, nós temos uma engrenagem. É nesta engrenagem que consta, conforme ali, ó, as ações, tá certo? Vou clicar aqui em ações. E aqui, geralmente, eu tomo sempre o cuidado de primeiro ver os documentos confirmados. Por quê? Porque é lá que vai me dar o histórico do que eu tenho que fazer com este documento, tá certo? Então, eu venho aqui, ver documentos. Ó, trata-se de um memorando circular enviado do gabinete do nosso comandante-geral. Ok, eu tomo ciência desse documento, leio todos, se tivesse outros documentos eu iria ler, e aí eu clico em voltar. Tomei ciência, aqui estão solicitando algumas coisas, inclusive referente ao PAI, eu já sei do que se trata esse memorando. Quando eu clico em voltar, eu volto para essa tela e aí eu vou ter que dar uma ação. Esse documento não pode ficar parado. O documento parado aqui na tela é como se fosse aquele documento em cima do seu escaninho, o documento físico. Mas aqui nós estamos tratando de documentos eletrônicos. Eu clico aqui na engrenagem e agora eu sempre tomo o cuidado de despachar. Por que eu tomo cuidado de despachar? Porque neste momento eu vou criando um histórico do documento e aí eu não preciso criar um próximo processo, um próximo passo, ou seja, eu sempre me mantenho no mesmo número do protocolo. Isso facilita muito o usuário ao pesquisar o seu documento. Então nesse momento, geralmente, eu despacho algo. No caso, como trata-se de um documento simples, é um documento importante, porém simples, é um documento que trata-se de um documento informativo, é um memorando circular, o que eu vou fazer? Eu vou despachar. Mesmo assim, eu vou despachar. Ah, mas é apenas para você dar um ciente. Eu vou dar o ciente. Eu vou digitar aqui, ó. Ciente do fato. Tá certo? Aqui, se você... No vídeo anterior eu não coloquei isso, mas se você achar mais interessante, fica até mais... esteticamente mais bonito, você pode assinar. Centralizar aqui para ficar, como eu falei, esteticamente bonito, e irei salvar, assim como eu fiz no vídeo anterior, irei salvar o meu despacho
Ao salvar, ele pede se eu desejo assinar o despacho agora. Eu vou clicar sim. Aqui já vai aparecer o meu documento pronto, automaticamente feito pelo pai. Eu clico em assinar, ele vai pedir login e senha. Eu vou clicar OK. E a partir de agora, eu não posso mais mudar esse documento, ele já está assinado digitalmente ao lado, bem como aí uma assinatura que eu coloquei aqui também para ficar mais elegante o documento. Clico em confirmar, ou seja, a partir de agora eu não posso mais mudar meu documento. Quando eu confirmo, pronto. A partir desse ponto, ele vai me dar uma opção de eu tramitar esse documento, tá certo? Tramitar é se eu gostaria de, a partir de agora que eu fiz aquilo que o documento me pediu, se eu gostaria de mandar ele para alguma outra seção. Nesse caso específico, eu vou mandar, apenas para tomar ciência, eu vou cancelar esta ação. Isso vai fazer com que eu volte para a caixa da minha unidade e lá ainda estará meu documento. Porque agora eu vou te ensinar uma próxima ação. Olha, veja bem, eu tomei ciência do documento. Qual é o próximo passo? No passo que eu tomei ciência, se eu tomei ciência do documento e não tenho mais nada a fazer, eu posso vir aqui e arquivar esse documento. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo? Se é apenas uma tomada de ciência, ou seja, eu já terminei, o documento já cumpriu aquilo que ele deveria ter cumprido, eu vou clicar em arquivar o documento. Esse é um passo que eu posso dar também aqui dentro do Pai. E aqui eu vou informar algumas coisas sobre esse arquivamento. Primeiro, esse documento foi atendido? Bom, como se tratava de um documento de informativo, sim, ele foi atendido. Tá certo? Aqui ele vai pedir a data do arquivo. Eu posso clicar aqui em Today, que é hoje, ou ver a data, se de repente eu arquivei há um tempo atrás, mas vou colocar hoje. Justificativa, eu posso colocar que eu estou ciente. Aqui, fundamento. Tem fundamento do documento? Sim. O documento está de acordo? Sim. O que eu vou fazer? Eu irei arquivar o documento. A partir de agora, quando eu arquivo, este documento está arquivado dentro do Pai. É como se eu tivesse nesse momento pego aquele documento físico e colocado dentro de um arquivo, apenas para guardar para uma possível consulta futura. Neste caso eu fiz isso de forma eletrônica, não é fantástico? Vamos agora para a tela do Pai novamente. Olhando para a tela do Pai, você irá notar que esse documento, quando eu clicar aqui em voltar, esse documento ele simplesmente desapareceu, né, da minha tela, ou seja, ele está arquivado. Tem como eu achar esse documento de novo, Lênis? Tem como eu pesquisar? Tem sim, mas isso vai ser tema de um próximo vídeo, tá certo? Vamos dar continuidade nas ações dentro da caixa de entrada da unidade. Vamos selecionar este documento, aqui ó, 522413-2021. Ao clicar na engrenagem, sempre comece a ver documentos confirmados, porque aí você sabe todo o histórico e o trâmite da documentação. E olha que interessante, nós temos aqui uma nota de serviço, né? Provavelmente uma nota de serviço relacionada a alguma operação, e sim uma operação técnica de prevenção, né, da nossa diretoria de serviço técnico. E tem um outro documento, memorando circular, que diz aqui, ó, o seu comandante ou chefe da SAT, no caso sou eu, com os cumprimentos habituais, ó, ele diz aqui, segue a nota de prevenção de serviços contra incêndio durante o mês de maio de 2021. Veja bem, aqui a gente vai poder testar algumas coisas bem interessantes. Quando eu clico na engrenagem, qual é o próximo passo? Lembra-se, sempre o próximo passo interessante para nós é despachar, tá certo? Nesse caso específico, eu irei despachar para a minha seção de serviço técnico. Logo, eu irei despachar. Vejam como ficaria o meu despacho. Nesse caso específico, eu já deixei pré-editado para que o vídeo não ficasse muito longo. Mas aqui eu despachei, como já fiz nos vídeos anteriores, né? Coloquei ali uma assinatura e irei salvar. Lembrando, a partir de agora eu irei assinar o meu despacho. O passo a passo que vocês já estão craques, creio eu. Então vamos lá. Ao assinar, ele pede login e senha. Assino o meu documento. O meu documento está assinado, devidamente assinado aqui eletronicamente. Confirmo o meu documento. A partir de agora, essa folha de despacho faz parte do processo. E agora eu irei tramitar. Sim, eu irei tramitar. Nesse caso específico, eu tenho que tramitar esse documento para o 25º GBM, mais a minha seção SAT, a seção de atividades técnicas. Sim, porque agora esse documento sai do comando da unidade e passa a ser responsabilidade da seção de atividades técnicas.
Eu posso colocar qualquer lembrete aqui, se eu quiser, até 140 caracteres, de repente urgente ou coisa do tipo, né? E eu irei tramitar. Quando eu tramitar, pronto, o protocolo, veja aqui em cima, ó, o izinho, o protocolo tramitado com sucesso 522413. Esse protocolo deixa de figurar da caixa de entrada da minha unidade, da minha seção, e passa a ser responsabilidade de outra seção. Perfeito? O próximo passo que a gente pode dar, olha, veja bem, olha o fluxo desse documento. Eu vou entrar agora na seção do 25º GBM SAT e você verá que esse documento 522413 foi devidamente tramitado para lá. Ó, quando eu pesquisar, você vai ver, olha que coisa incrível, tá aqui o documento 522413 foi devidamente tramitado para a seção SAT. A partir de agora, o gestor da SAT do 25º GBM poderá responsabilizar alguém para dar prosseguimento no protocolo que nós acabamos de tramitar para lá. Qual é a função que eu vou utilizar para fazer isso? É o que nós veremos agora, é a função distribuir. Vamos para a tela? Voltando para a tela do pai, nós percebemos que o documento que nós acabamos de tramitar para a SAT do 25º GBM tem aqui ao seu lado a engrenagem e as determinadas ações. A partir de agora eu posso distribuir esse documento. O que seria distribuir um documento? É algo que eu preciso explicar para que você entenda e nunca mais esqueça. Veja bem, distribuir documento é como se o gerente da SAT pegasse aquele documento físico do escaninho dele, chamasse um soldado, um cabo, um ente da sua instituição ou um militar da sua seção, para que ele, com aquele documento na mão, executasse um despacho que o próprio gerente do SAT ou o chefe ou o diretor da sua seção irá providenciar para ele. Portanto, voltando para a tela, verificamos que ao distribuir o documento devidamente despachado, o despacho inclusive já foi feito minutos atrás. Agora eu irei distribuir para que esse despacho seja executado num determinado prazo. No caso específico, eu irei dar aqui 5 dias de prazo. Qual é a atividade? Irei colocar aqui providenciar. O usuário responsável, a nível de teste, eu irei colocar eu mesmo, Nilson da Costa Silva. Eu, inclusive, posso colocar corresponsável. No caso aqui, eu vou botar um corresponsável. No caso aqui, o tenente patroca. Responsável é o cara que vai ficar responsabilizado de executar o despacho desse documento e o corresponsável ter ciência ou, inclusive, ajudar nesse despacho. Quando eu clico em distribuir, esse documento passa agora, estou aqui na caixa do SAT, passa a ter um responsável. Nesse caso, o responsável seria eu. O que isso quer dizer, Major Lenilson? Então, você lembra do vídeo número 2 que nós tratamos só sobre a caixa de entrada pessoal? Então, no momento que foi feita essa distribuição, que você acabou de visualizar, esse documento passa a figurar na caixa de entrada pessoal, tanto do responsável quanto do corresponsável. Vamos dar uma olhada? Voltando para a tela, se eu clicar em processo administrativo eletrônico, entrada e saída de processo em minha caixa de entrada, você verá que esse documento 522413 já consta na minha caixa como algo que me foi distribuído. Ou seja, a partir de agora eu tenho na minha caixa de entrada a missão relativa a este documento que me foi distribuído. Lembre-se, a partir de agora irei despachar tudo aquilo que me foi distribuído, depois irei retornar a distribuição e esse documento volta para a caixa de entrada da unidade. Detalhe específico que eu quero que você note, aqui, vamos aqui na caixa de entrada do SAT, é que esse documento ele continua na caixa, entretanto ele aparece com uma pendência. Quando eu clico no maisinho, eu sei qual é essa pendência, é um retorno de distribuição. Tá certo? Então eu já sei que esse documento está sob a responsabilidade do Lenilson e o que está faltando para ele é o retorno de distribuição. Inclusive eu consigo acompanhar o prazo dessa distribuição, mas isso também será um tema para os próximos vídeos, tá certo? Vamos observar uma próxima ação dentro aqui da caixa de entrada da unidade, e essa ação que eu quero tratar com vocês é a ação de encaminhar. E do que se trata a ação de encaminhar? Quando eu desejo encaminhar um documento, isso quer dizer que eu quero pegar o documento que estaria em cima da minha mesa fisicamente e quero passar para que outra pessoa dê providência dele. Detalhe, qual é a diferença de distribuir para encaminhar? Quando eu opto por distribuir,
Eu quero que esse documento retorne para mim, eu tome ciência disso e dê seguimento devido ao processo. Quando eu encaminho um documento para um determinado ente da minha seção e da minha instituição, eu quero apenas que essa pessoa tome ciência e a partir de agora seja responsável, inclusive, do arquivamento desse documento, tá certo? Então vamos voltar para a tela? Nesse caso específico, eu vou pegar esse documento e encaminhar para alguém dentro da minha seção SAT. No caso, meu usuário de destino será, olha que coisa, eu vou usar como teste eu mesmo. Quando eu clico Lenilson da Costa Silva, eu mesmo, posso botar um lembrete aqui, providenciar e arquivar, eu encaminho o documento. Note que esse documento que eu acabei de encaminhar, que foi esse aqui, ó, 528255, ele continua dentro da caixa da unidade. Entretanto, qual é a diferença dele para os outros? É que agora ele tem um responsável, o seu Lenilson da Costa Silva. Note que, comparando com o documento anterior, aqui, esse aqui tem uma pendência. Por quê? Porque eu, gestor da seção, quero que esse documento volte para mim, por isso está pendente o retorno da distribuição. Entretanto, este não tem pendência, porque eu não quero que esse documento volte para mim. Mas, entretanto, todavia, ele continua na entrada da unidade sob a responsabilidade do seu Lenilson. Portanto, se você quiser saber onde está esse documento, está na caixa de entrada do seu Lenilson. Vamos dar uma olhadinha lá? Entrada e saída de processo. Minha caixa de entrada. Olha que coisa incrível. Está sob minha responsabilidade agora esse documento. Se eu clicar nessa cartinha, vai aparecer o texto que você colocou lá no lembrete. Não é legal? E olha que coisa incrível, a partir de agora eu posso dar seguimento nisso, eu posso encaminhar alguém, eu posso alterar, inclusive posso lá dentro da minha unidade, assim que eu tomar ciência, entrada da unidade, aqui da SAT, eu posso inclusive, se eu sou gestor disso aqui, tomei ciência, despachei, eu posso inclusive vir aqui e arquivar. Dizer que esse documento foi atendido, arquivar hoje, justificativo, eu estou ciente do memorando circular, tem fundamento, tem acordo, arquivei e somente agora este documento some da tela da unidade. Note duas coisas importantes a ser refletiva para a gente finalizar esse vídeo. Você só consegue arquivar um documento dentro da caixa de entrada da unidade. Você nunca arquiva um documento se ele estiver na sua mão, ou seja, através da sua caixa individual você não arquiva o documento. E o segundo ponto importante, quando você arquiva, sempre fica gravado o usuário que arquivou. E ele sempre ficará arquivado dentro da seção, no caso, a última seção ao qual ele foi tramitado. E o segundo ponto importante, você só consegue arquivar um documento depois que você retorna à distribuição. Enquanto ele tiver qualquer pendência, está vedado você arquivar. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Espero que, se você tiver qualquer dúvida, volte várias vezes o vídeo ou nos contacte via as redes sociais, via os canais oficiais, que nós estamos prontos para ajudar. Beleza? Desejo a todos um ótimo dia e até o próximo vídeo.